Oi, Manu. Vamos começar então com a tua função quadrática. Eu olhei bem aqueles slides e vou ir contigo até vértice, que é onde a professora trabalhou contigo. Então, uma função quadrática, diferente da função afim, ela tem umas letrinhas a mais. Então, ela sempre vai ser do tipo f de x é igual um número que acompanha o x ao quadrado, mais um número que acompanha o x, mais uma letra sem número, tá? Essas letrinhas aqui da frente vão ser números e elas são chamadas de coeficientes, tá? O que a gente pode falar sobre elas, tá? Elas são muito importantes, principalmente essa aqui, ó. Esse número que vem aqui na frente. Se aqui for um número positivo, tá? Se o A for um número mais que zero, ou seja, um número positivo, o teu desenho, o teu gráfico, tá? Vai ser, porque a função quadrática, ela parece uma boquinha feliz, tá vendo, ó? Ou uma boquinha triste, tá vendo? Esse gráfico se chama de parábola. Tá. Então, o que acontece? Toda vez que que o número que tiver na frente do x ao quadrado for um número positivo, vai ser boquinha feliz, tá? Que eles chamam, tá, de côncava para cima. Para cima. Eu costumo brincar com os meus alunos que é, ó, perna para cima ou perna para baixo, tá? Se o valor do A for um valor menor que zero, ou seja, um valor negativo, a tua parábola, ela vai ser triste, ó. Ou seja, côncava para baixo. Tá vendo, ó? As perninhas aqui estão para baixo. Então, esse carinha aqui da frente, o número que está na frente do x ao quadrado, nos diz muita coisa. Por exemplo, se a função for assim, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3. O que está na frente do x ao quadrado é o 2, e o 2 é positivo. Então, como é que vai ser esse gráfico? Vai ser côncava para cima. Feliz, né? Ó, tá vendo? Agora, se for f de x é menos 5 quartos do x ao quadrado mais 7 menos 3, mais 7x menos 3. Não interessa se é fração ou não, o simples fato de ser negativo, ela já vai ser triste, ela vai ser côncava para baixo, tá vendo? Como se tu pensasse em dinheiro, aqui tu tem dinheiro, tu tá feliz, aqui tu tá devendo, tu tá triste, certo? Muito bem, vamos continuar então. Agora, depois disso, a professora trabalhou com vocês, eu tô seguindo exatamente a ordem dos slides, tá? O valor da função. O que é o valor da função? É exatamente aquilo que a gente trabalhou na função afim, só que agora tem que cuidar que tem x, x ao quadrado e tudo mais. Então, olha, se ele pede para fazer, eu tenho a g de x, né? A g de x é 5x menos x ao quadrado. Aqui no meio tem um vezes. E ele pedir para mim fazer a g de 1, o que eu tô trocando? Eu tô trocando x por 1, então aqui eu vou trocar também o x por 1, ó. Menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 5 vezes 1, que é 5, menos 1 ao quadrado, que é 1. A g de 1 é igual a 4. Eu não escrevo sempre g de 1 é igual, mas o certo é escrever sempre, tá? Vamos ver agora, quer que faça g de 1 meio. Então, g de x é igual a 5 vezes x menos x ao quadrado. Então, é para fazer a g de 1 sobre 2. Então, eu vou trocar 5 vezes 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Eu tenho que botar parênteses porque é uma fração, né? Então, a g de 1 meio é igual 5 vezes 1 meio, eu vou botar 1, faz o de cima vezes o de cima,
o de baixo vezes o de baixo, menos o 1 ao quadrado é 1, o 2 ao quadrado é 4. Agora, como é uma continha de menos, eu tenho que igualar aqui, lembra? Então, como é que vai ficar? G de 1 meio é igual 5 vezes 2, 10, 2 vezes 2, 4. Tá vendo que aqui embaixo ficou igual, ó, 4 e 4? Então, é só eu fazer a continha, ó. Se tu não lembra dessas coisas de fração, eu te mando um vídeo de fração. 10 menos 1 que vai dar 9 e embaixo continua sendo 4. Prontinho. Me fala se tu não lembra como é que faz conta de fração, que eu tenho vídeo pronto de fração, tá? Bom, outra coisa que ela falou é a lei de formação. Lembra que eu pedi para te assistir uns vídeos de sistema? Então, aqui que a gente vai usar. A equação função quadrática é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá vendo? Então, como eu tenho 3 letras para descobrir, eu preciso de 3 pontos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que trocar o x por 0 e fazer a conta igual a 2. Então, eu vou fazer, ó, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, e eu tenho que fazer a conta igual a 2. Então, aqui dá 0, aqui dá 0. Eu acabei de descobrir que o meu c vai ser 2. Beleza. Agora, eu começo a conta toda de novo. Aqui eu tenho que trocar o x por 2 e fazer a conta igual a 12. Só que a diferença daqui pra cá é que aqui eu não conhecia nenhuma letra. E agora eu já sei que o c é 2. Então, olha. A vezes, em vez de ser x ao quadrado, eu vou botar 2 ao quadrado. Mais b vezes o x, eu vou botar 2. Mais o c, que eu acabei de descobrir que é 2. Isso tem que ser igual a 12. Então, como é que vai ficar, ó? Agora não dá pra cortar, né? A vezes 2 vezes 2, que é 4. Mais b vezes 2 é 2b. Mais 2 igual a 12. Então, 4a mais 2b é igual a 12 menos 2. Então, 4a mais 2b é igual a 10. Olha, Manu, eu vou dividir toda essa conta por 2. Por quê? Para ficar mais fácil, ó. Porque eu vi que 4 dá para dividir por 2, 2 dá para dividir 2 e 10 dá para dividir por 2. Então, vai ficar como? 2a mais b igual a 5. Tá vendo que o b ficou sozinho aqui? Então, eu vou deixar ele sozinho aqui e vou passar o 2a para o outro lado. Acabei de isolar. Aqui eu não achei um resultado bonitinho, eu achei um valor para a letra. Agora, eu vou começar tudo de novo, usando essa outra coisa que ela me deu ali, ó. Que o f de menos 1 é igual a 6, ó. Ela me disse ali em cima. Então, eu vou começar tudo de novo. A vezes o x, que agora eu vou botar menos 1 ao quadrado, mais o b vezes o x, mais o c igual a 6. Só que agora eu sei duas coisas. Que o c eu posso trocar aqui por 2, então isso aqui, ó, eu vou trocar por 2. E que o b eu posso trocar por 5 menos 2a. Então, o b aqui eu vou trocar, vou botar entre parênteses 5 menos 2a. Tá vendo? Então, olha como é que vai ficar. A vezes menos 1 ao quadrado vai dar 1. Mas, em vez de botar b, o que eu vou botar? 5 menos 2a vezes o menos 1 mais o c, que é 2, igual a 6. Aqui que a mágica acontece, porque agora eu só tenho a na conta, então eu vou descobrir o valor do a. Agora, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 1 vezes o menos 2, mais 2a. Mais 2 igual a 6, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Tudo que é a fica de um lado e o que não é a vai para o outro lado. Troca o sinal, não esquece, tá?
Então, aqui vai dar 3A. 6 mais 5 dá 11. 11 tira 2 vai dar 9. Agora, o 3 passa dividindo 9. Uou, eu acabei de descobrir que o A é 3. Se eu descobrir que o A é 3, eu posso voltar lá em cima e descobrir o valor do B, ó. O que eu sabia? Eu sabia que o B era igual a 5 menos 2A. Eu acabei de descobrir que o A é quanto? 3. Então, ó, B vai ser 5 menos 6, o B vai ser menos 1. Bom, acabei de descobrir o A, que é 3, o B, que é 1, e o C, que é 2. Então, agora eu consigo descobrir a lei de formação, ó. Como é que ela é? A minha lei de formação é sempre f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, como é que vai ficar, ó? Se o meu A é 3, fica 3x ao quadrado. Se o meu B é menos 1, vai ficar menos 1x, ou simplesmente menos x. E se o meu C é 2, mais 2. Pronto, acabei de descobrir a lei de formação, tá? Dá toda essa contona aqui sim, tá? Tem um exercício nesses slides sobre isso aqui, que tu vai fazer, tentar fazer, né? Agora, a gente vai falar sobre o gráfico. Manu, existe uma forma bem chata de fazer gráfico que ela ensinou vocês, que é fazer uma tabela, tá? Pode ser que ela peça no trabalho para vocês fazerem a tabela. O que é a tabela, tá? Tu pensa em valores para x e tu vai achar valores para y, digamos, menos 1, 0 e 1. Aí tu vai vir aqui e vai trocar, ó. O menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, mais o 3. Então, isso vai dar 1 menos mais 4, mais 3. Isso vai dar 7, 8. Aí, tu vai botar 0, vai dar 3. Tu vai fazer a conta, vai dar 3. Aí, tu vai botar 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Isso vai dar 1 menos 4 mais 3, isso vai dar 0. Aí tu vem aqui, faz o gráfico, aí tu vai unir o menos 1 com o mais 8 lá em cima. Tá? Aí tu vai unir o 0 e o 3 aqui. Aí depois tu vai unir o 1 e o 0 aqui, tá? Aí tu vai começando a desenhar a parábola, ó. Ah, então a gente sabe que aqui vai ter que sair mais umas perninhas, então eu vou ter que pegar mais valores ali. Só que eu não gosto desse jeito de fazer o gráfico, tá? Eu vou deixar o gráfico por último, porque nós primeiro vamos ver tudo, e aí eu vou te ensinar a fazer o gráfico de uma maneira bem fácil. Agora, concavidade é aquilo que eu te expliquei, tá? Ela tem duas concavidades. Lembra? Côncava para cima, perna para cima, e côncava para baixo, perna para baixo, tá? Então, os exercícios, ó, analisar a concavidade da parábola em função de n. Então, olha só, se isso aqui der um valor negativo, ela vai ser côncava para baixo. E se der um valor positivo, então vai ser côncava para cima. Então, olha, vamos achar um lugar onde o m menos 3 é igual a 0. Por que eu escolhi isso aqui? Porque é o que está na frente do x ao quadrado, lembra? Lá na primeira folhinha que eu mostrei, ó. Se o a é positivo, ela é côncava para cima. Se o a é negativo, ela é côncava para baixo. Então, o a é o m menos 3. Então, eu vou achar quando que ele é 0. Ah, ele vai ser 0 quando o m for igual a 3. Então, o que tu vai fazer, ó, para analisar? Ou o m vai ser mais que 3, ou o m vai ser menor que 3. Se o m for mais que 3, ela vai dar positiva. Então, ó, ela vai ser côncava para cima. Vou botar côncava para cima. Se o m for um valor menor que 3, ó, ela vai ser negativa. Então, ela vai ser côncava para baixo. Pronto, tá pronto o exercício. Aí ele diz, existe algum valor de m de modo que o gráfico passe pelo ponto 0 e menos 3? Então, olha,
f de x é igual a m menos 3x ao quadrado mais 2x menos m, tá? Esse aqui é o valor do x, esse aqui é o valor do y. Então, e lembra que isso aqui é o y? Então, no lugar disso aqui, eu vou botar menos 3. Vezes, e no lugar de x eu vou botar 0. Tudo que eu faço vezes 0, anula, ó. Vezes 0, anula. Então, menos 3 é igual a menos m. Troco o sinal dos dois, porque tem que ser m positivo e não negativo. Então, se eu trocar o sinal desse aqui, eu vou ter que trocar desse também. Então, é quando m for igual a 3. Quando m for igual a 3, ela vai passar pelo ponto 0 e menos 3. Tá? Aqui era de gráfico também. Eu fiz um apanhado das tuas folhas. Agora, ponto de intersecção ou quando intercepta o eixo do y. Quando faz isso, tu tem que trocar o x por 0, tá? Anota isso no teu caderno. Trocar o x por 0. Quando ela pedir para fazer isso. Então, tu vai vir aqui, ó, e vai fazer o x zerado. 0 ao quadrado é 0, menos 1, a resposta é menos 1. Só que como ela quer um ponto, tu tem que escrever, ó, um ponto, tá? Lembra? Primeiro vem o valor do x, depois vem o valor do y, sempre. Se tu trocou o x por 0, é x0. E quanto que tu achou pro y? Menos 1. Mesma coisa aqui, ó, vamos trocar o x por 0. 3 quartos vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 3. Tudo que tu faz vezes 0, anula, tá? Então, sobrou o mais 3. Então, como é que é o ponto de intersecção? Primeiro é o valor do x, que tu trocou por 0, e depois é o valor do y, que é 3, tá? O que é o ponto de intersecção? Quando tu faz o gráfico, a parábola, em algum momento, corta o eixo do y, que é esse aqui, ó. Aqui é o ponto onde ela corta a linha do y. Esse é o ponto de intersecção, ou onde ela intercepta, tá? Raízes ou zero da função. É tu fazer a conta igual a 0. Então, a conta igual a 0. Aí, o que isso vai gerar? Eu botei tudo aqui para não esquecer. Tu vai ter que fazer a báscara para achar esses dois valores. O delta fala muita coisa que eu já vou explicar. E isso, as raízes e os zeros, é a mesma coisa que achar os pontos de intersecção com o eixo do x. Então, vamos com calma. Acho que eu tenho exemplos. Eu quero ver aqui primeiro contigo a fórmula de Bhaskara, tá? Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido pelo dobro do a. Esse delta, tá? É aquela parte de dentro da raiz b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor que tu tem aqui fala muito. Se o valor que tu achar for exatamente igual a 0, na tua Bhaskara tu vai ter duas respostas iguais. Tu copia isso, mano, que é importante. Só que ela não usa a palavra respostas. Ela fala raízes reais iguais. Então, duas raízes reais iguais. Ou seja, tu vai fazer a Bhaskara e tu vai achar duas respostas exatamente iguais, tá? Se o teu delta der um valor menos que 0, ou seja, um número negativo, digamos, menos 1, menos 3, menos 20, menos 14, tá? Tu não tem resposta. Ou seja, não tem a resposta, o que ela usa? Raízes reais. Tu não vai achar a resposta porque não existe raiz negativa. E se o teu delta deu um valor maior que 0, ou seja, um valor positivo, ela tem
duas respostas diferentes. Como é que aqui ela fala, então, a professora, em vez de respostas, tu tem raízes reais diferentes, tá? O que que acontece? Quando tu faz o gráfico dessa situação, a gente brinca que é parábola voadora. Ela não encosta em nenhum momento no eixo do X, ela fica voando. Quando tem essa situação aqui, ai, sorry, Manu. Aqui, ela fica sentadinha, eu me confundi aqui. Porque ela tem duas respostas iguais, então ela vai ter um valorzinho, ela fica sentadinha no eixo, tá? É a parábola sentada. Por quê? Porque ela corta uma única vez o eixo do X. Esses valores, as raízes, é o ponto onde corta o eixo do X. Já nessa situação aqui, que ela não tem resposta, ela é a parábola voadora. Ela não corta em nenhum momento o eixo do X. E nessa situação aqui, que é a mais legal, como tu tem duas respostas diferentes, ela corta o eixo do X em dois lugares diferentes, tá? Que aqui são as respostinhas da Bhaskara. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Eu tenho exemplos que estavam lá. Determine o valor de K para que o gráfico da função tal passe pelo ponto tal. Então, olha só. Aqui eu tenho a função. Isso aqui é um valor de X, isso aqui é um valor de Y. Isso aqui eu posso trocar por Y, lembra? Então, como é que vai ficar? Y é igual... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu já tô. Tá, tem 8 minutos. Kx ao quadrado mais 2. Eu vou trocar o y por 5. Então, 5 é igual a k vezes, em vez de x, eu vou botar 1. Então, vai ficar 5 é igual... 1 ao quadrado é 1, então vai ficar k. Passo 2 pro outro lado. Então, o meu k aqui é 3. Acabou, matei a história. Agora, seja uma função tal. Para quais valores de k, para que a função admita dois zeros reais distintos. Distintos é diferentes, ó. Vamos pegar aqui, ó. Duas respostas diferentes, tá vendo? É quando delta for maior que zero. Então, o que eu vou fazer? Cadê a fórmula do delta? Delta tá aqui, ó. Então, eu vou fazer delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu preciso que isso aqui seja maior que zero. Então, eu vou lá. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser maior que zero. Porque tem que ser duas respostas diferentes. Quem é que é o b aqui? Menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem é que é o a? Menos 2. Quem é que é o c? Menos k. Se tu não lembra disso, eu tenho vídeo de função quadrada, de equação de segundo grau. Posso te passar, prontinho, é só te passar. 6 vezes 6, 36. Aqui resolve num tiro só, lembra? Menos e menos e menos vai dar menos. K vezes 2 dá 8. 8 vezes K, 8K. Aqui tem um pequeno problema, olha, porque o K vai ficar negativo. Quando a gente troca o sinal e não é um sinal de igual aqui, eu tenho que inverter a boquinha. Então, olha só, eu vou fazer o 8 ficar positivo. Consequentemente, o 36 também fica. Mas como aqui não é um sinal de igual, o simples fato de eu ter trocado, troca ali também, tá vendo? Virou. Então, agora eu vou dividir aqui por 8. Eu ia escrever igual já. Né? Então, o que que acontece? Se eu vou dividir...
Se eu vou dividir 36 por 8, eu não sei a tabuada, Tiana, não me lembro. Bom, então divide por 2. Vai ficar... vai dar 18 em cima. Eu escrevi igual de novo, tá vendo, Manu? Tem que cuidar. Vou dividir por 2 de novo. 9 sobre 2. E aí vai ficar assim, tá? Se quiser dividir 9 por 2, vai dar 4,5, né? Esse é o valor. Agora, mais um exemplo. Vamos determinar os zeros da função tal e os pontos de que a parábola intercepta o x e o y. Bom, vamos pegar ali. Como é que eu sei o ponto de intersecção, tá? Como é que eu sei onde é que ela... Os zeros, eu pego a conta, que é as raízes, né? E faço igual a zero. Isso vai dar uma báscara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, o b é menos 4. Se tu não lembra de báscara, Manu, me avisa que eu tenho vídeo pronto de báscara ensinando a fazer báscara, tá? Isso vai dar 16 menos 12, o delta vai dar 4. Então, agora a outra parte da báscara, menos b mais ou menos a raiz do delta dividido pelo dobro do a. O b é menos 4, então vai ficar 4 mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2. Então, 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. 4 menos 2 é 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui, ó, é aonde vai cortar o eixo do x, mas eu não posso escrever só assim, eu tenho que escrever assim, ó, 3 e 0, 1 e 0, tá? Esse valor com 0 porque a gente fez o y igual a 0, tá? E agora eu tenho que descobrir aonde ela corta o eixo do y. Como é que eu sei onde ela corta o eixo do y? Eu troco o x por 0, então vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Tudo que eu faço vezes 0 dá 0. Então, ela corta o x nesses dois pontos e ela corta o y no ponto 0 para o x e 3. Lembram? Aqui o x é 0 e o y é o valor. Aqui o x é número e o y é 0, tá? Agora, vamos falar então sobre o tal do vértice. O vértice são duas fórmulas. Quando ela é uma parábola feliz, tá? O vértice é o fundo do poço, é o valor mais baixo da parábola, que a gente chama de ponto de mínimo. Quando ela é triste, o vértice é o valor mais alto, que a gente chama de ponto de máximo. Lembra? E eles são duas formas. Existe o x do vértice e o y do vértice. Como é que eu calculo o x do vértice? É menos b dividido pelo dobro do a. Como é que eu calculo o y do vértice? É menos o delta dividido por 4a. Essas duas formas. Tá, como é que eu vou fazer isso? Lembra que eu te disse que eu ia explicar pra ti como é que fazia gráfico de um jeito bem legal? Então, olha só, que é o jeito que eu acho mais tri, em vez de fazer essa tabelinha, tá? Vamos pegar essa conta, que como eu tenho pouco tempo no vídeo, eu vou pegar esse exercício que eu resolvi contigo agora no final aqui. Que a gente fez toda a báscara, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tu tem que fazer o gráfico disso aqui, tá? Primeira coisa que tu vai fazer, primeiro passo, tá? Onde corta o y? Bom, onde corta o y, a gente troca o x por 0, ó. Aí a gente viu que vai cortar o y no 0 e 3. Então eu vou botar aqui, ó. Troca x por 0. Então, como é que fica o ponto que corta o y? 0 e 3. Beleza. Segundo passo.
resolver a Bhaskara. É com K, né? A gente resolveu a Bhaskara, daí a gente descobre onde corta o X. Vai cortar o X no 13 e 0 e vai cortar o X no 1 e o 0, que é o resultado da Bhaskara que a gente fez aqui nesse último exemplo. E o terceiro passo é calcular o vértice. Olha que fácil. Então, vamos lá. O X do vértice, como é que é? É menos B dividido por 2A. Então, como é que fica? O B aqui é menos 4. Com o menos da fórmula, fica mais 4. 2 vezes o A. Quem é que é o A aqui? É 1. Então, isso vai ficar 4 dividido por 2, vai dar 2. Agora, o Y do vértice, que é menos delta dividido por 4A. Quanto é que deu o delta para nós aqui, ó? Deu 4. Só que como é menos delta, vai ficar menos 4. Dividido por 4 vezes o A, que é 1, é menos 4. Dividido por 4 é menos 1. Então, o nosso vértice aqui é 2 pro X, 2 pro X e menos 1 pro Y. Então, eu venho agora, olha que tri, com todos esses valores. Bota aqui eixo do Y, eixo do X. Eixo do Y. O primeiro valor que eu tenho é 0 e 3. 0 pro X, 1, 2, 3 pro Y. Tá? Segundo os valores, 3 e 0, 1 e 0. Então, não vai subir no Y, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3 pro X e 1. E 1. Aqui, que é os valores da Bhaskara. Agora, o vértice, 2 e menos 1. 2 menos 1 tá aqui, né? 2 e menos 1. Aqui a gente bota o vértice. Então, do vértice sai uma perninha pra cá, tipo um liga-pontos, ó. E do vértice sai outra perninha pra cá. Pronto, e ela era feliz, né? Porque